Olá, meu nome é Giovanni Dias, eu sou professor de História da Educação Básica de Curitiba, e hoje eu estou aqui para dar continuidade às nossas aulas sobre o período medieval, mas mais precisamente eu estou aqui para dar final às nossas aulas sobre o período medieval, porque hoje eu estou aqui para falar sobre a crise do século XIV. Esse evento tão poderoso na história do mundo, que não só pôs fim a um período e deu início a outro, como também mudou completamente a forma que vemos o mundo, a forma que entendemos a civilização e a forma com que basicamente toda a sociedade ao nosso redor funciona. Então, para começarmos falando sobre a crise do século XIV, acho que nada mais importante do que começarmos falando sobre como era o mundo no momento em que aconteceu a crise do século XIV. Por que o mundo era da forma que era, o que essa crise do século XIV foi e, principalmente, qual é o legado que ela deixa para as próximas gerações, como ela afeta o mundo da maneira que vemos hoje. Então, para começarmos essa nossa reflexão, é sempre importante contextualizarmos que a crise do século XIV ela está envolvida num período da história que chamamos de a Idade Média. E a Idade Média, mesmo que você tenha perdido alguns detalhes das nossas aulas anteriores, é sempre importante lembrar que a Idade Média é aquele período onde relacionamos sempre as monarquias, a formação inicial dos reis, que vão se tornar os reis absolutistas, é o período onde relacionamos aos guerreiros, é o período onde relacionamos as cruzadas, aos cavalheiros, mas acima de tudo é o período que sempre relacionamos ao feudalismo. A Idade Média, falou de Idade Média, você imediatamente lembra de feudalismo. E não é à toa, né? O feudalismo é a parte mais importante da Idade Média. A Idade Média é um período da história que, para facilitar a sua vida, os historiadores definiram a Idade Média como um período de 1000 anos, que vai desde a queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, então um período de praticamente 1000 anos. E durante todo esse período, nós temos o feudalismo não só como um sistema econômico dentro da Idade Média, mas como um sistema político, um sistema social, algo que regia completamente a vida das pessoas que viveram durante esse período, das pessoas que falamos nos dias de hoje. Então, afinal, o que foi o feudalismo, né? É um tema que é debatido e rebatido durante décadas, todos os períodos onde passamos na escola, mas o feudalismo nada mais é do que um sistema econômico baseado sempre na suzerania e na vassalagem. Durante esse período da Idade Média, nós havíamos uma grande porção de terra que estavam nas mãos dos suzeranos, que eram nobres, que eram monarcas, que eram pessoas que vinham de uma grande família financeira, de uma grande elite financeira, e nós tínhamos uma vasta maioria de pessoas que eram os suzeranos, que eram as pessoas que trabalhavam nessas terras e que eram as pessoas que ficavam com uma pequena parte dessa produção dessa terra. Durante esse período medieval, durante esse período feudal, nós temos um mundo completamente agrícola, um mundo baseado 100% na suzerania e na vassalagem. Era um período onde grande parte da população trabalhava nesses feudos, grande parte dessa população trabalhava nessas pequenas áreas agrícolas e recebia uma pequena porcentagem da sua vasta produção e todo o restante ia sempre para a mão daqueles nobres, daqueles suzeranos, dos que a gente chama de senhores feudais. Então, acima de tudo, é importante contextualizar que o momento onde começa-se a crise do século XIV, o mundo era sim um mundo feudal, o mundo sim era um mundo onde havia uma vasta dimensão entre as equidades sociais, mas acima de tudo é sempre importante contextualizar que no momento onde vence a crise do século XIV, o mundo era basicamente agrário. E isso vai ser a grande chave para a nossa questão. Porque o que acontece é o seguinte, o século XIV, que é o século que acontece no finalzinho do que a gente chama de Idade Média, ele é o século que acaba com esse mundo agrário
e é o século que inicia-se um período de urbanização. Esse é o momento onde as pessoas começam a sair dos campos e migrar para os burgos. Esse é o momento onde as pessoas começam a sair dos campos e começam a formar os centros urbanos por conta de três fatores que chamamos aqui de os três cavaleiros do Apocalipse, que contribuem para a crise do século XIV. Então, o primeiro grande fator ao qual chamamos de um desses cavaleiros do Apocalipse é a fome. A transição do século XIII para o século XIV na Europa é um período de uma instabilidade climática muito grande. É um período onde o continente europeu como um todo marca um período extremamente chuvoso. O continente europeu marca um período extremamente gelado. E se você tem péssimas condições climáticas para uma sociedade que dependia exclusivamente do mundo agrícola, você tem obviamente uma redução de produção. E se aqueles vassalos que já estavam há 1000 anos recebendo uma pequena porção da sua produção, com uma piora climática, essa produção diminui ainda mais, essa parcela que ficaria com os vassalos diminui ainda mais, levando a uma crise generalizada de fome por toda a Europa. Então, o primeiro grande baque no mundo agrícola vai ser a fome. O segundo grande baque vem através da guerra. A guerra foi a famosa Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um confronto bélico entre a Inglaterra e a França por regiões contestadas entre os dois países. Essa guerra, ao todo, teve 116 anos e ela marcou várias e várias gerações que foram completamente destruídas pela guerra. Hoje, estima-se que durante esses 116 anos, cerca de 2 milhões de pessoas tenham morrido. 2 milhões de pessoas em um mundo medieval, em um mundo de transição do mundo medieval para o mundo moderno, é muita gente, muita gente. E se você tem um mundo agrícola já decadente, um mundo agrícola com uma produção já baixa, e você tem um mundo agrícola com pessoas sendo enviadas para campos de batalha, obviamente você tem uma diminuição ainda maior da produção agrícola dentro da Europa. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela não é só um marco de transição dos Estados nacionais, ela também é um baque no feudalismo, ela também é um baque nesse mundo agrícola que nós estávamos acostumados como algo vigente já há quase 1000 anos. E o terceiro grande baque nesse mundo agrícola é o terceiro cavaleiro do Apocalipse, que é o que a gente chama de a doença. O século XIV marca a chegada da peste negra à Europa. Essa peste que chegou à Europa, ela vem através dos navios mercantes que faziam comércio principalmente entre os portos europeus e os portos asiáticos. Nessas diversas travessias, a peste negra, que já era uma doença recorrente em parte da Ásia, vem para a Europa através da pulga do rato. E no momento que ela chega à Europa, ela devasta a Europa como praticamente nenhuma outra doença ao longo da história fez. Ela tem uma taxa de mortalidade muito grande, chegando a em certas áreas da Europa a ter levado praticamente 1/3 da população, e ela devasta o mundo agrícola. Então, se você já tinha uma área decadente ao longo da história, essa área, no século XIV, tem um baque muito grande, primeiro com a fome, com pessoas saindo dos feudos para migrar para os burgos, para migrar para as cidades. Depois você tem um baque ainda maior com a Guerra dos 100 Anos, aonde grande parte da mão de obra que ali trabalhava foi alocada para os campos de batalha e perdeu suas vidas nos campos de batalha. E aí você tem o terceiro grande baque, que é a morte, chegando em um número que nunca se tinha visto antes em grande parte dos burgos. Obviamente, aquele sistema agrícola que era baseado na suzerania e vassalagem, ele desmorona. Grande parte das pessoas que viviam no feudo, principalmente por causa da proteção que os feudos serviam, principalmente por aquele sistema de vida que, mesmo sendo um sistema de vida prejudicial a essas pessoas, era algo que fornecia o básico para elas sobreviverem, e nesse momento não fornece mais, é o momento que as pessoas começam a sair dos campos.
É o momento que as pessoas começam a sair dos feudos e migrarem para os burgos, migrarem para as cidades. E é o momento onde tudo que era antigo, aquele mundo que estávamos acostumados há quase 1000 anos, é o momento que aquele mundo deixa de existir. É o momento que aquele mundo entra em colapso. É o momento que aquele mundo ele tem uma transição. E se hoje vivemos numa sociedade comercial, se hoje vivemos numa sociedade urbana, muito se acontece por conta dessa transição, por conta dessa crise do século XIV. A crise do século XIV, ela não é só importante para entendermos o fim do feudalismo, mas ela também é importante para entendermos o surgimento das sociedades comerciais, para entendermos o surgimento da sociedade moderna. Não se existe história contemporânea sem esse processo de transição. Então, espero que a nossa aula tenha sido agradável, espero que eu tenha feito entender esse processo de transição entre o mundo medieval e o mundo moderno, e eu fico aqui para a próxima aula, agora sim falando da sociedade moderna, agora sim falando sobre história contemporânea. Tchau, tchau!